Salve, salve, galera! E aí, tudo bem? Vamos agora para a sequência no aprendizado de Dart, mas focando agora nos princípios de orientação a objeto, porque Dart é uma linguagem orientada a objeto e nós vamos utilizar essa linguagem para a nossa evolução no desenvolvimento de aplicações em Flutter. E Flutter é baseado em widgets. Widgets são classes, as classes são orientação a objeto. Então, o conteúdo que nós veremos nos vídeos a partir desse são de extrema importância para a nossa evolução e desenvolvimento com qualidade na criação de aplicativos Flutter. Bora lá? Bom, o primeiro ponto, né? O que é POO? Tá? A gente pode dizer o seguinte, que é um paradigma de programação. Programação estruturada, que é um paradigma. Orientação a objeto, que é um paradigma. Existem outras, como funcionais e ligadas à inteligência artificial. Tá? Então, essa é a ideia do que é uma orientação a objeto. É um paradigma de programação, de maneira bem simples. Mas, indo para um lado mais técnico, que é o que importa para a gente, é uma maneira que nós temos de trazer do mundo real para o mundo abstrato conceitos, objetos, pessoas e eventos para uma modalidade programável. Então, nós podemos fazer analogias de mapear algo do mundo real para o mundo abstrato, que é onde nós vamos programar. Ali no slide, ele fala de um exemplo de um livro, fala de um exemplo de cliente, fala de um exemplo de um empréstimo. Aqui na universidade, nós temos vários exemplos. Temos laboratório. O laboratório, ele é um objeto, tá bom? Porque ele possui características, tamanho, quantidade de equipamentos dentro dele, quantas portas, quantas saídas. Nós, seres humanos, somos um tipo de objeto, mas nós somos categorizados. Pode ser por gênero e pode ser por escopo no mundo que nós estamos avaliando. No mundo da universidade, eu sou um professor e vocês são acadêmicos e acadêmicas. Então, eu estou especializando o ser humano em classes de objetos diferentes. Nós ainda temos aqui outros objetos, os computadores. Tem o desktop e vocês têm os notebooks. Então, são tipos de objetos, porque eles possuem características que os definem e os diferenciam um do outro. Voltando a vocês, acadêmicos e acadêmicas, cada um tem um RA único. E nós, enquanto cidadãos, cada um tem um CPF único. Mas todos nós temos um nome. Temos uma data de nascimento, temos um ou mais endereços. Correto? Isso são características que definem objetos. E os objetos, eles possuem comportamentos. Vamos passar para um outro exemplo. Um carro. Um carro anda. Ele corre, ele para. No carro é possível eu trocar a marcha, eu frear, eu acelerar, eu buzinar. Correto? São comportamentos. Então, um objeto, ele é constituído de características, que às vezes a gente chama de estado, e de comportamentos, que nós podemos chamar de funcionalidades. Ok? Então, essa é a ideia básica de orientação a objeto e que eu espero que a gente consiga chegar em um aprendizado legal. Eu não quero que vocês cobrem muito de vocês, porque eu conheço, já falei isso em todas as aulas, eu falo, conheço profissionais que estudam orientação a objeto há 10 anos ou mais e não sabem orientação a objeto. Tá bom? Porque muitas vezes as pessoas pensam que fazer um programa, se ele funciona, ele está certo. E as coisas não são bem assim. Porque para a gente fazer uma aplicação bem feita, ela precisa ser feita de uma maneira que qualquer um possa codificar, qualquer um possa ler e qualquer tipo de manutenção possa ser feita de maneira rápida nessa aplicação. E se eu faço ela de qualquer jeito só para funcionar, se eu precisar mudar alguma coisa, eu vou ter que escrever todo o aplicativo de novo. E se está bem feito, eu consigo componentizar, que é a parte de orientação objeto. Tá bom? Eu espero que vocês cheguem um dia e falem assim, caraca, orientação objeto é lindo demais.
Às vezes, eu me surpreendo. Quando eu faço alguma coisa e eu vejo ele, nossa, a orientação a objeto, eu falo, é muito lindo. Funciona, tá bom? Então, eu quero que vocês cheguem nesse nível. Algumas características da orientação a objeto, nós não vamos ver todas agora, mas é interessante que vocês saibam e que vocês consigam identificar elas conforme o nosso conhecimento vai evoluindo. A primeira delas é o encapsulamento. Bom, então a gente diz que os dados e os comportamentos de um objeto são protegidos e ninguém fora pode mexer diretamente nisso, porque vai envolver a integridade do objeto. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma conta no banco e ela tem um saldo. Já pensou se eu pudesse ter acesso a mudar meu saldo toda hora que eu quisesse? Sem depositar? Ia ser uma maravilha, né? Então, o saldo da minha conta ele é protegido. Como? Não sei. Ele é encapsulado. Eu quero gerar um extrato da minha conta. Ele vem para mim. Como ele é feito, eu não sei. Eu quero usar um controle remoto de uma televisão. Como é que ele sabe a tecla que eu estou pressionando? Eu não sei. Eu só sei que funciona. Porque está encapsulado aquilo ali. Tá bom? Então, nós vamos aprender a criar as nossas classes, que a gente chama de serviço, e vamos encapsulá-las. E uma vez encapsulada, dependendo do que a gente fizer, pode ser facilmente reutilizado, que é uma coisa muito bonita da orientação a objeto. A gente faz uma única vez e usa muitas vezes. Vamos pensar num exemplo legal de encapsulamento e reuso. Endereço. Todo endereço é composto por logradouro, se é uma avenida, se é uma rua, se é uma travessa, o nome desse logradouro, um número, um bairro, um CEP, um complemento, um estado, um município e um país. Eu preciso fazer isso todas as vezes para cada aplicativo que eu vou criar? Então, eu faço uma vez. Encapsulo, protejo e reuso. Tá bom? Então, essa é a ideia, reutilizar. E eu brinco que reutilizar código não é copiar e colar. Tá bom? Isso é gambiarra. Reutilizar é falar, eu quero usar isso daqui. Pronto, eu uso. Nós vamos trabalhar com herança. Herança é muito legal, mas não é, às vezes, uma coisa fácil de se abstrair. A gente pode encontrar dificuldades nisso daí, que vão ser naturais. Nós vamos tentar trabalhar em sala, vou buscar dar atendimento para vocês, mas vocês vão precisar estudar. E herança, às vezes, é muita leitura. Ler texto orientativo, ler código, buscar exemplos de código, é muito importante vocês terem essa abstração. Uma coisa legal, que eu já não sei se eu comentei para vocês, tem professor que proíbe, mas eu não proíbo, é motivo. Vocês podem chegar no chat GPT e falar para ele, explica o conceito de herança e orientação a objeto. Aí você pede para ele explicar 10 vezes. Ele vai explicar 10 vezes diferente para você. Ele não repete. Então isso pode ajudar vocês a entender. Tá bom? Usem a tecnologia em favor de vocês, do lado positivo. Tá bom? Pesquisem livros, pesquisem artigos também, que tragam esse referencial. É muito importante vocês estudarem fora da sala de aula. O polimorfismo é um dos pontos mais complicados de se entender na orientação a objeto. Porque eu tenho, às vezes, vários objetos que estão em uma hierarquia e que eles têm uma determinada funcionalidade, mas eu não sei de qual objeto que eu estou falando. Eu só sei que ele faz. Por exemplo, eu posso ter um carro, uma bicicleta, um caminhão, eu posso ter um barco, eu posso ter uma canoa, tudo é um meio de transporte. E todos me levam de um lugar para o outro. Mas cada um tem sua especificidade. Mas existe alguma coisa em comum neles que eu posso utilizar sem saber qual é o meio de transporte que eu tenho. Bom? Abstração. Aqui é onde vocês vão ter que usar muito a imaginação de vocês. Porque abstrair é uma coisa nossa. A gente visualiza algo que não existe. Por exemplo, vamos cada um de nós pensar em uma camisa. Muito dificilmente, dois pensaram no mesmo tipo de camisa.
Um pensou em uma camisa que tem, um pensou na camisa que quer ter, outro olhou para o lado da camisa do colega, pensou na camisa, olhou para a camisa dele. Nós abstraímos uma camisa. E nós temos que trazer essa abstração para o mundo da programação. Então, o que é comum em uma camisa? Ela tem uma cor, ela tem um tamanho, ela pode ter uma estampa, pode não ter uma estampa. Então, a abstração é uma coisa extremamente importante no processo de orientação a objeto. O nosso primeiro contato com a programação orientada a objeto na programação vai ser classe. Eu falei de objetos até agora. Agora eu vou falar de classe. A classe, ela é tipo um molde que define a possibilidade de criação de objetos. Vamos pensar assim, de uma analogia. Vocês, quando fizeram a matrícula inicial de vocês na universidade, preencheram um formulário, correto? Esse formulário é uma classe, porque cada matrícula feita foi um objeto criado. Por quê? Porque a classe ela tem a estrutura de tudo que ela deve ter. Nome de vocês, endereço, documentos, mas ela não tem os valores. Ela só tem a estrutura do que ela precisa. Os valores são preenchidos por vocês. Então, cada matrícula realizada foi um objeto criado de uma classe. Então, eu posso pensar no exemplo vamos pensar no exemplo de um prédio, tá bom? Fica mais fácil analisar. Um prédio, normalmente, tem um padrão para os seus apartamentos. E todos os apartamentos são iguais. Então, a planta para aquele apartamento é uma classe. E cada apartamento é um objeto daquela planta. Por quê? Um exemplo que pode mudar. Tenho 30 apartamentos no prédio, mas cada um tem uma cor diferente. Internamente. Eu posso ter a situação de um prédio com apartamentos de 3 quartos, onde um deles foi reformado para ter 2 quartos, mas seguiram da mesma planta. Então, a classe, ela permite a definição de como um conjunto de objetos comuns devem ser compostos. Por exemplo, o computador, ele tem a capacidade de armazenamento, processamento, memória, mas ela pode variar de um computador para o outro. Mas todos eles vão ter um processador. Então, falar, você tem um computador, que processador que é? Ele vai ter um processador. Mas ali, a estrutura é a mesma para todos. Só muda o tipo de dado que ele tem. Uma classe, ela tem dentro dela, além desses membros, que são chamados de propriedades, ela tem os métodos que podem manipular essas propriedades. Então, quando eu crio um objeto, e a essa criação nós damos o nome de instanciamento. Então, quando eu instancio uma classe, eu estou gerando um objeto. Tá bom? Então, quando eu instancio um objeto, esse objeto é uma referência na memória. Um objeto é um endereço na memória que tem a estrutura da classe que criou ele. Esse objeto traz nele métodos que podem manipular o seu estado. Lembrem que estado de um objeto é o conjunto de todos os valores das propriedades que ele tem naquele momento. Se eu falo que eu tenho essa classe ali, ó, nome, endereço, telefone, idade e altura, qual é o estado dessa classe? Do objeto, não da classe. É o valor do nome, é o valor do endereço, é o valor do telefone, esse é o estado do objeto. Tá bom? E nesse quadradinho, abaixo, isso aqui é uma anotação de UML, eu tenho os métodos possíveis. Então, estou dizendo ali que um objeto da classe pessoa pode ter uma funcionalidade de se registrar, de se matricular, de pagar, de estudar, de cadastrar. Então, a classe, ela possui as propriedades e os métodos, tudo em um lugar só. Isso garante um maior acoplamento e um maior encapsulamento. Vocês vão ouvir muitos termos, acoplamento e coesão. Tá bom? A gente fala que às vezes a gente precisa de um sistema totalmente coeso, mas com baixo acoplamento. Baixo acoplamento é o seguinte, não tem muita dependência externa, fica fácil o reuso.
mas nós vamos ver isso com calma. Agora, um código em Dart representando classe, propriedades e os métodos para a classe. Verifique aqui que temos a definição de uma classe pessoa. Ela possui em sua estrutura uma propriedade chamada name e uma propriedade chamada age. A primeira do tipo string e a segunda do tipo inteiro. Temos ainda a definição desse método, printinfo, que tem a responsabilidade de exibir o valor de name e de age dentro de uma interpolação de uma string. Isso é apenas um exemplo. Uma classe de negócio em orientação a objeto nunca deve interagir com o usuário no sentido de exibir ou solicitar algum dado. Isso é responsabilidade de outras classes. E eu tenho abaixo dela a definição de uma função chamada main, que possui a instanciação de person. Veja que Dart não exige a instrução new para se criar uma instância. E eu tenho a atribuição de valores para as propriedades do objeto instanciado e atribuído à variável person. Então, person name recebe João, person age recebe 30 e person printinfo exibe esses valores que estão atribuídos às propriedades. Lembrando que propriedades são dados públicos, algo que pode ser acessado por membros externos. O que é um membro externo? É um objeto de uma outra classe que pode manipular o objeto de outra classe. Tá bom? Então, cada classe pode ser vista como um serviço. E cada classe pode ser vista como algo a ser consumido ou algo que consome algo. Tá bom? Onde esse algo é um serviço e é um objeto que vem de uma classe. Às vezes pode parecer bastante complexidade essa troca, essa sopa de letrinhas, tudo, mas vocês vão ver que com a programação, com a prática, a gente vai lembrando dessas explicações e tudo vai ficando mais fácil. Nós vamos agora acessar o Visual Studio Code para implementar essa classe person, que representa uma pessoa. Você pode verificar no slide que eu coloquei uma instrução para ser executada no terminal que permite a criação de um projeto Dart. Nós já vimos isso em vídeos anteriores. Só que, além de criar o projeto via linha de comando, nós podemos também usar o Visual Studio Code para criar o nosso projeto, tal qual nós já vimos também em vídeos anteriores. Eu posso chegar aqui no meu menu View e escolho Command Palette. Acho aqui Dart New Project. Digo que vou criar uma aplicação de console. Ele pergunta qual a pasta em que eu vou criar. Confirmo a pasta que eu quero. Ele pede o nome do projeto. Pressiono Enter. Ele realiza todo o processo necessário para a criação do projeto e disponibiliza aqui para mim o projeto em uma estrutura, que essa eu digo para você que é a primeira vez que a gente está vendo aqui no canal. Eu preciso agora adaptar esse nosso projeto para a realidade daquela classe pessoa. Mas vamos entender a estrutura que ele criou aqui para mim. Como é um projeto Dart de console, ele cria uma estrutura um pouco diferente do que talvez você conheça criando aplicações Flutter. Ele cria aqui uma pasta bin e dentro dela um arquivo com o nome do nosso projeto. E dentro desse arquivo ele coloca o método main dizendo que é o entry point da nossa aplicação. Nós vamos manter esse método aqui da maneira que ele está. E deixamos aqui esse import que também ele está criando. O import é o recurso do Dart para importação de recursos existentes em outras classes, em outros pacotes. Primeiro ponto que nós precisamos. Vamos criar a nossa classe. Venho aqui e vou digitar class person. Vou fazer tal qual o slide, ok? Abro chaves, digito string name e digito int age. Aqui eu estou definindo as propriedades da minha classe.
Lembrando que eu falei, propriedade é tudo que tem acesso público. E ele diz aqui uma situação de que essas propriedades não estão marcadas como nuláveis. Então elas precisam de um valor. E nós não estamos atribuindo a ela nenhum valor. Vamos colocar aqui o nulável, interrogação depois do tipo do dado, para a gente não ter esse erro. Eu falo sobre nulável em um vídeo específico no canal, dá uma pesquisada lá. Agora eu vou criar o método que vai trabalhar com esses dados. Void print info, não recebe nada, delimitador, e eu invoco o método print, mando uma string nome, interpolo com name, ponto e vírgula para fechar. Faço o mesmo para a idade. Idade interpolado com age. Note que main é uma função e print.info é um método. Lembra o que eu falei? Os métodos estão ligados diretamente à classe. Uma função não está ligada com nenhuma classe. Elimino aqui essa invocação e vou implementar aquilo que nós temos no slide. Vou declarar uma variável chamada person e ela vai receber uma instância de person. Em Dart, a gente instancia uma classe dando o nome dela e abre e fecha parênteses, tá bom? Não precisa do operador new. Eu vou pegar a minha variável person e atribuir à propriedade name um nome. E a mesma coisa para a idade. Essa atribuição direta é permitida porque as propriedades de person são públicas. Elas não são privadas. Eu não estou trabalhando aqui essa situação ainda, mas logo a gente vai ver. Quero que esse objeto atribuído à variável person invoque o método print.info para que sejam exibidas para que seja exibido o estado do objeto, que são os valores existentes nas propriedades. Eu posso executar esse projeto via terminal, como nós já vimos, ou eu posso executar aqui diretamente pelo VS Code, que ele está dando um erro, que essa propriedade que essa importação deixou de ser necessária, eu a apago e vou executar esse projeto. Venho aqui com o arquivo Dart aberto, eu venho nessa guia de menu e clico aqui no Run and Debug. Verifique aqui embaixo que ele está exibindo os dados do objeto. Mas aqui uma coisa muito importante, nós colocamos todo o código em um único arquivo, isso não é legal. O certo é que nós tenhamos as nossas classes separadas por arquivos, é uma arquitetura muito mais tranquila de se dar manutenção. Então, como essa classe person é uma classe de modelo de negócio, eu não vou deixá-la no bin, eu vou colocá-la no lib. Aqui nessa classe ele tem uma função que ele criou como exemplo. Eu não quero esse arquivo aqui, então eu o elimino. E eu também não vou usar teste, elimino. Venho aqui no PubSpec, porque ele faz uso de testes aqui. Então eu tiro daqui esse teste também. Volto no lib e vou criar um arquivo, vou chamá-lo de person.dart. E vou aqui no arquivo do bin e copiar esse código de classe. Ctrl X, venho aqui, Ctrl V. Volto para cá, ele está dando um erro agora porque ele não reconhece person. Clico sobre o nome, lâmpada, import. Perfeito, temos o nosso código organizado agora e nós já realizamos o teste nele. Verifique nesse novo slide uma situação com uma classe nova, a classe produto. Nela nós temos agora 3 propriedades e temos um método diferente daquele que nós fizemos para person, porque esse método não tem um tipo de retorno e ele tem o nome da classe. A esse método é dado o nome de construtor. Ele é o responsável pela instanciação da classe. Isso quer dizer que quando nós instanciarmos uma classe, esse método é invocado. E ele é invocado uma única vez, na instanciação.
Observe que dentro dos parênteses nós temos as propriedades que estamos definindo, mas antecedida por dis ponto. Isso quer dizer que quando eu instanciar uma classe, eu preciso obrigatoriamente, nesse exemplo, enviar os 3 valores desejados: o nome, o preço e a quantidade. E esses valores, devido ao uso de dis, serão imediatamente atribuídos às propriedades. Então, no momento de instanciação, ao receber o objeto da classe produto, esse objeto já vai ter valores para suas propriedades. Observe aqui na função main que eu estou aqui instanciando a classe produto, enviando 3 parâmetros para ela: uma string, um double e um int, respectivos a nome, preço e quantidade, porque é essa ordem que está aqui. Isso precisa ser respeitado. Após a instanciação, a referência para o objeto é atribuída à variável meu produto. E eu, por meio da invocação ao print e interpolação, exibo os valores armazenados nas propriedades do objeto. O que você acha de implementar esse código nesse mesmo projeto que a gente está trabalhando? Cria lá na pasta lib a classe produto, vai lá no método main do entry point, comenta aquele código que nós temos lá e digita lá esse código que nós temos no main do slide e verifica o resultado. Topa? Bora lá! Vamos falar agora um pouquinho só sobre encapsulamento, mas bem pouco. Teremos um vídeo mais à frente mais detalhado sobre isso. Eu comentei que as propriedades são todas públicas, ou seja, possibilita acesso externo à atribuição e obtenção de seus valores sem qualquer regra. Só que isso às vezes não é uma coisa positiva, porque a gente pode ter algumas regras que precisam ser respeitadas quando um valor for passado para uma propriedade de um objeto. Então, verifique aqui no código que eu tenho uma classe produto aqui que a gente já viu. Porém, eu não estou definindo propriedades aqui como eu tinha antes, porque os nomes do que eram propriedades agora têm um prefixo que é o underline. E em Dart, por convenção, o que começa com underline é visto como privado, tá bom? Existem algumas situações que isso não é verdadeiro, mas para o momento eu quero que você saiba que aqui, nesse contexto, nome, preço e quantidade são privados, não podem ser acessados externamente à classe. Ou seja, eu não posso invocar uma variável que referencia o meu objeto e atribuir um valor diretamente, porque eu posso precisar de algumas regras. Então, eu possuo aqui o construtor normal, posso instanciar o objeto, estou mandando os valores para essas propriedades. Porém, eu preciso de propriedades para esses campos. Normalmente, por convenção, propriedades privadas são chamadas de campos. Eu tenho aqui uma propriedade nome, porque ela tem um método get e ela retorna um string. Isso é uma sintaxe do Dart. Isso quer dizer que quando eu referenciar a variável, que é uma instância de produto, ponto nome, na realidade ele vai retornar o que estiver em underline nome. Quando eu for atribuir um valor, ele vai chamar o método set, recebendo o valor que estou atribuindo à propriedade da variável. E aqui, como é um método set, ele aplica uma regra, que o valor recebido não pode ser vazio. Então, se ele respeitar essa regra, eu atribuo o valor ao campo nome. Senão, eu não faço nada. Nós vamos ver mais para frente que precisamos tomar alguma atitude nesse caso. E eu tenho a mesma coisa aqui para o preço. Um get, um set, validando o valor que seja maior que 0
E para quantidade, um get, um set, aplicando a regra de que o valor da quantidade precisa ser maior ou igual a zero. Então, bora lá implementar esse código na sua classe e verificar o resultado. Verifica que eu estou com o início da classe produto implementado, aquele que eu pedi para você implementar antes lá, lembra? Mas com as propriedades públicas. Vamos notar aqui um primeiro detalhe. Ele tem uma reclamação aqui dizendo que esses campos não foram utilizados na classe. E é verdade, eu recebi, mas não utilizei. Lembra que quando nós utilizamos a propriedade pública, mas não tivemos um construtor, ele acusava que precisava ser nulável? Então aqui mudou, nós precisamos utilizar. E nós vamos fazer isso aqui agora. Só que antes, vamos lá para o nosso entry point implementar. Eu vou fazer aqui o que eu pedi para você fazer, de comentar esse código. E vou declarar uma variável chamada produto, que ela vai receber uma instância de produto. E veja que ele já traz o que ele precisa, porque está lá no construtor. Isso é um facilitador do Visual Studio e das extensões dele, tá? Então aqui eu vou colocar o nome, camiseta, né? É o nome do produto. O preço, ele é ponto flutuante, é um double. Vou colocar 23,45 e a quantidade eu vou colocar aqui 10. Então esse é o nosso produto. Aqui ele está dizendo que o double ele não pode armazenar em uma string, porque isso foi um erro meu. Eu volto aqui em produto, ó, e eu coloquei tudo como string. Olha que doidura. Então aqui o double e int. Isso acontece, hein, gente? Agora sim, tudo certinho aqui. Ele está dando um warning aqui do personal que eu não estou usando mais, então eu tiro. Agora eu quero imprimir esses dados. Então eu vou colocar aqui um print, vou colocar tudo interpolado e vou fazer assim, ó, nome, aí eu coloco interpolação. Como eu vou utilizar uma variável e a propriedade do objeto que ela referencia, eu preciso de chaves nessa interpolação. Então eu pego o produto e vou pegar a propriedade. Ele não me mostra nada. Por quê? Porque as propriedades aqui em produto são privadas. Então não são propriedades, são campos. Então vamos criar propriedades para ela. Primeiro ponto, eu vou criar aqui a propriedade get chamada nome e usando o arrow function dizendo que ela retorna nome. Eu vou gravar, volto aqui para minha classe entry point e digito ponto, olha lá, ele já encontrou o nome. Então eu tenho uma propriedade pública que retorna o valor de um campo privado. Eu quero exibir agora o preço. Print preço. A mesma coisa, underline produto.preço. Ele não tem, mas eu vou digitar porque nós vamos implementar, tá bom? E eu vou colocar a mesma coisa para a quantidade, interpolação de produto.quantidade. Ele não tem também, mas não é problema, nós vamos criar. Ponto e vírgula aqui, e estou deixando com erro, tá bom? Vamos gravar, voltar aqui para produto e criar as propriedades. String, get, preço, retorna, underline preço. Não é string, Everton, é double. Aqui, int, get, quantidade, retorna, underline, quantidade. Gravando aqui, vamos voltar para a classe. Opa, ele está dando um erro aqui, ó, mas é porque eu esqueci de fechar com aspas, né? Me empolgo e esqueço do básico. Pronto, compilou, tudo certinho. Agora, eu vou executar, só para a gente ver. Deixa eu colocar aqui debug console, executo. Olha lá, funcionou direitinho. Mas eu quero mudar o preço. Então eu vou chegar aqui, digito a variável produto ponto preço recebe 4,567. Ele está dizendo, olha, não existe um setter para preço, então eu não posso fazer nada para você. Não tem como te atender. Vamos lá na classe produto e eu vou criar aqui. Vamos separar aqui o nome
aqui o preço, e eu vou dizer então o seguinte, olha, cria para mim um set para preço, onde ele recebe um double e atribui a value, e eu faço aqui a minha validação, if value maior que 0, que é a nossa regra, então o campo preço recebe o value. Gravo, vamos voltar aqui para o nosso entry point, olha aqui, agora ele aceitou. Então deixa eu imprimir novamente, vou copiar aqui o preço e vou imprimir aqui novamente. Vamos executar. Veja, ele imprimiu o preço, que era o da instância, e depois imprimiu o preço que nós realmente alteramos. Eu agora vou colocar aqui que eu vou mandar 0 para ele, ponto e vírgula, e comento o resto. Vou executar novamente. Verifica, ele não mudou o preço, ele respeitou nossa regra. Como eu comentei, nós vamos verificar mais para frente atitudes que precisamos dizer, porque nós não avisamos o usuário que o que ele pediu não pode ser feito. Agora é com você. Implemente aqui em produto os setters para nome e para quantidade. Bora lá? Aqui eu trago um pouco de literatura para que possa fundamentar toda a explicação que eu fiz para você em relação aos métodos get e set. Então, está em maneira de texto, aquilo que eu comentei, apenas a nomenclatura de accessors, né, para os métodos, ou métodos assessores, também é uma maneira de chamá-los. E aqui nesse outro slide eu tenho um pouco de texto também acerca dos métodos construtores, que eu trabalhei há pouco com vocês, então vocês podem ter aqui uma literatura para poder auxiliar vocês na compreensão dos métodos construtores. A mesma coisa vale aqui. Bom, a situação de podermos atribuir valores na instanciação da classe. Aqui eu estou trabalhando uma situação que chama-se de construtores sobrecarregados. Isso ocorre quando na classe eu tenho mais de um construtor com parâmetros diferentes. Ou seja, eu posso ter um construtor que recebe o nome e não recebe a idade. Eu posso ter um construtor que recebe a idade e não recebe o nome. Eu posso ter um construtor que não recebe nada. Eu posso ter um construtor que recebe os dois. E eu posso ter um construtor que recebe os dois. Isso em algumas linguagens é muito comum ter essa sobrecarga. Em Dart, essa sobrecarga, ela, digamos assim, é um pouco melhorada no sentido de nós não precisarmos ter tantos métodos sobrecarregados. A linguagem oferece, por meio desse abre e fecha chaves, que é chamado de argumentos ou parâmetros opcionais. Ou seja, veja aqui o exemplo. Eu instancio a classe person sem mandar nenhum argumento, mas ela está imprimindo vazio e 0, porque no construtor está dizendo assim, olha, se eu não receber nada, atribua vazio. Se eu não receber nada para a idade, atribua 0. E eu posso ter uma situação onde eu estou mandando valor para as duas. Note aqui que eu coloco o nome do parâmetro, 2 pontos e o valor que ele recebe, como um conjunto de chave e valor, lembrando um pouco o conceito de mapa ou de JSON. E ainda eu poderia ter uma instanciação só mandando o nome ou só mandando a idade. O Dart traz também a ideia de construtores de fábrica, ou Factory Constructor. Ele quer dizer, esse tipo de construtor, ele trabalha em cima de algum argumento que ele recebe, prepara o objeto da classe para você e devolve ele. Veja aqui no exemplo, onde eu tenho parâmetros opcionais aqui. Entre aspas, né, opcionais, porque eu coloco a palavra required na frente dele, eu estou dizendo que ele é obrigatório. Porém, eu tenho aqui um construtor, veja o factory que precede o nome dele, com um sobrenome chamado from birthday. E mando para ele o ano, mês e dia, que pelo nome do método são referentes à data de nascimento. E eu retorno aqui um objeto person, mandando vazio para nome e mandando age para idade. Só que o age que está aqui
ele é a diferença do ano atual, veja o date time now, para o ano que foi enviado como argumento. Aqui pode ter algum erro, né? Porque o usuário pode mandar um ano superior ao ano atual, então precisaria de uma validação aqui. E então ele retorna um objeto com a idade. É uma maneira legal de se trabalhar. Então veja aqui o exemplo. Eu mando o ano, o mês e o dia. E ele vai retornar vazio para o nome, porque esse método, esse construtor de fábrica não trabalha o nome, e retorna a idade de 31. Essa situação de fábrica de construtor pode ser muito útil em alguns casos. Vale a pena pensar isso. Aí eu tenho aqui exemplo que é para trabalhar como list, onde eu defino uma classe e eu interajo com o usuário para ele popular uma coleção de dados. Então aqui ele só está fazendo um laço para interagir com o usuário. E aí ele faz um uso do for each, que eu também passei para vocês para percorrer coleção. E aí ele dá algumas funcionalidades que podem ser utilizadas em cima de produto que vale a pena pensar em criar para a classe que a gente utilizou. Nunca interagir com o usuário, sempre executar alguma operação em cima do estado dela. Aí tem a implementação dos códigos que estão no texto do slide anterior. Aqui ele fala sobre os modificadores de acesso, mais especificamente na assinatura de um método. Todo método tem uma assinatura. A assinatura dele é composta pelo modificador de acesso que a gente viu public e viu private até agora. Aí tem o tipo de retorno, que nós vimos string, int e void. Esse é o tipo de retorno. Temos o nome do método e temos a lista de argumentos que ele recebe, que a gente viu no construtor. Eu posso ter métodos com o mesmo nome na mesma classe, diferindo na assinatura. A assinatura pode estar no tipo de retorno e pode estar nos argumentos que ele recebe. Posso ter um método que recebe 2 argumentos com um nome. Posso ter o mesmo nome recebendo 3 argumentos. Nós vamos ver tudo isso com calma.